E aí, pessoal, Dr. Labinas aqui novamente no canal. Toda segunda e quinta estou aqui com vocês fazendo vídeo que é a pedido aí dos seguidores, pessoal que gosta de saúde mental, de transtornos psiquiátricos, de diagnósticos, tratamentos. Então, hoje eu vou falar sobre o tratamento de pânico. E olha, isso aqui é muito frequente. Não sei se vocês sabem, 1 a cada 4 pessoas vai vivenciar uma crise de pânico na vida. Então, os transtornos ansiosos são muito frequentes. Então, é muito importante esse tratamento até para que você consiga entender um pouco aonde é que você está nisso, como que está funcionando o seu tratamento. A ideia é te orientar, te ajudar para que você consiga entender um pouco mais sobre como está funcionando para você. Bem, vamos lá então. O tratamento para pânico, ele envolve 4 situações. Vou começar falando sobre elas e a última delas são os medicamentos, que é um foco muito, eu sei que muita gente aqui acaba perguntando de remédio, como eles funcionam, então por último eu vou falar aqui sobre os medicamentos para a gente refinar um pouco mais esse tratamento. Primeira coisa, com grande evidência, qualquer guideline no mundo coloca a terapia como primeira linha de tratamento, principalmente a técnica comportamental. A terapia, na verdade, cognitivo-comportamental, a TCC, tem alto grau de evidência no tratamento e ajuda muito a pessoa a conseguir entender os gatilhos, as distorções que levam ela a ter crises e conseguir, inclusive, fazer treinamentos comportamentais para segurar a crise. Tem várias técnicas que ajudam a pessoa a lidar com as crises de pânico. Aliás, deixei aqui na descrição como lidar com crise de pânico sem remédio. São algumas técnicas para que você consiga tratar a crise de pânico sem os medicamentos, tá? Pode te ajudar muito nisso. Bem, então, além da TCC, temos o que? A meditação, o mindfulness, uma técnica de atenção plena a si, em que você consegue promover relaxamento e conseguir se distanciar de tudo aquilo, de todos os ruídos externos que te levam a sintomas ansiosos. Também com alto grau de evidência, vários guidelines também colocam como primeira linha. Uma terceira e muito importante, vocês já sabem o que eu vou falar, é o quê? A atividade física. Aí eu vou pegar vocês. Quem de vocês faz atividade física regular? Pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada. Ah, Labinas, não sei o que é intensidade moderada. Então, vou explicar para vocês. É aquela atividade física em que você, quando está fazendo, você não consegue conversar direito. Por exemplo, você está lá fazendo seu esporte e você começa. Olha, tô aqui e tá difícil falar sobre o que é pânico. Então, essa atividade física, se você não consegue falar normalmente, isso já é intensidade moderada. Então, se você está fazendo um exercício desse, saiba que tá ok. Pelo menos 150 minutos por semana, tá bom? E dividido, obviamente, não fazer 150 minutos uma vez a semana, porque aí você vai ter alguma lesão, provavelmente, tá ok? Então, essas 3 são importantíssimas. Agora, eu vou falar, então, da quarta, que são os medicamentos. Eu vou explorar bastante esse lado medicamentoso, porque eu sei que muita gente também tem bastante interesse. Só que antes, vou pedir para você já deixar seu like aqui no canal, já compartilhar o vídeo, porque pânico faz parte do tratamento de muita gente, né, da vida de muita gente. E não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser, aliás, falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho o que você sente, muita gente manda direct para mim, falando, olha, doutor, eu sinto isso, porque às vezes uma orientação pode ajudá-lo, de repente, no seu tratamento. Então pode mandar direct para mim lá no Dr. Guilherme Labinas no Instagram, tá bom? Vamos lá então falar sobre os medicamentos. A base de tratamento para pânico é com antidepressivos. Entenda, pessoal, antidepressivos não quer dizer que só vai tratar depressão. Trata sim o pânico. É o nome de uma classe, mas que trata o pânico. E os antidepressivos não são remédios que viciam, tá? A pessoa às vezes pode ter sintomas de abstinência na sua descontinuação, mas isso não significa dependência. Então, para desmistificar um pouco a crença que às vezes muita gente tem e que até evita de tratar por conta disso. Então, a pessoa, ela vai tratar o pânico com esses antidepressivos. Vou dar um exemplo de 2 classes muito importantes no tratamento. A primeira é dos ISRS, que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, citalopram e a fluvoxamina, e também os ISRN ou duais, que são os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina, como a duloxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Todos os remédios, inicialmente, são as primeiras linhas de tratamento. Se você tomou um medicamento e depois de 45 dias você até melhorou, você sentiu uma resposta, parece que deu uma melhorada, isso é um bom sinal. Muitas vezes, se você não está 100% ainda, às vezes a gente aumenta a dose do remédio até que você, depois de 45 dias, note uma melhora significativa. Entretanto, se você em 45 dias tomando um medicamento não notou melhora alguma, nem adianta ficar insistindo no remédio muitas vezes, porque não vai ter grandes respostas. Então, normalmente a gente troca para um outro remédio. Então, a avaliação de uma resposta adequada
no pânico. Acontece entre 30, 45 dias e em alguns casos até 60 dias, esperando uma resposta aí de 30 a 50%, tá ok? Porque eu digo isso porque muita gente fala, doutor, faz 20 dias que eu tô tratando, tomando remédio e ainda não melhorei. É normal? Muitas vezes é normal. O remédio demora. Aí você fala, poxa, mas então eu vou ficar 20 dias sofrendo ainda do pânico? Demora tanto fazer efeito? Às vezes sim. E o que a gente faz nesses casos? A gente associa o uso de benzodiazepínicos, de alguns ansiolíticos, muito conhecidos, como o clonazepam, como o diazepam, como o bromazepam, ou até o alprazolam. Muita gente acaba usando isso no começo do tratamento e aí ela acaba tendo sintomas de melhora rápida e ela consegue, enquanto esses remédios vão lá acalmando a pessoa, ela vai tendo aí vários dias em que ela vai ficando bem até o antidepressivo fazer efeito, tá? Então, como eu disse, 45 dias normalmente você espera uma resposta. E aí, doutor, e se eu tomei um remédio e não melhorei? Tomei 2 remédios e não melhorei, como acontece com um número relativo de pessoas ali. O que eu faço? Nesses casos, a gente começa a associar medicamentos. Não só esses dessas classes que eu falei, como você começa a trazer outras classes de medicamentos, como, por exemplo, a mirtazapina, como, por exemplo, a trazodona. Às vezes a gente associa, principalmente aquela pessoa que tem uma insônia mais pesada ali, a gente acaba dando esses medicamentos porque eles ajudam também a melhorar o sono. Às vezes a gente associa até antipsicóticos atípicos. Aqui muita gente fala, antipsicótico, doutor, mas eu não estou fora da casinha, eu não estou psicótico, como muita gente me fala isso. Também lembrem, é o nome de uma classe. Então a gente associa alguns antipsicóticos, como a quetiapina, como às vezes a olanzapina, como até a risperidona, o brexpiprazol ou a lurazidona. A gente às vezes associa para ajudar a potencializar o tratamento, tá bom? Aliás, se você já toma esse medicamento, quiser saber um pouco mais, tem muito vídeo falando dos remédios, como eles funcionam aqui. Tem playlist só de medicamento para você que quer estudar um pouco mais sobre a molécula, de repente, que você está tomando, tá bom? E não esqueça, pessoal, já se inscreve aqui, hein? Ativa o sininho para que você tenha mais informações sobre vídeos, por exemplo, até de medicamentos, de tratamentos, diagnósticos, e que você consiga assisti-los toda segunda e quinta, quando eles aparecerem aqui. Bem, então, quando você está tomando esses antidepressivos, pode associar antipsicóticos, às vezes associa até remédios com estabilização de humor, como a lamotrigina, como o divalproato de sódio, ou até um carbonato de lítio. Algumas pessoas associam remédios como a buspirona, também é um remédio que associa de uma maneira interessante aí no tratamento. Então olha como a gente vê um fluxograma de tratamento. Você começa com um antidepressivo, respondeu legal, não respondeu, às vezes troca por um outro, não respondeu, às vezes você pode associar. Associar antidepressivos não está dando muito certo. Pode associar um antidepressivo de uma outra classe, dessas que eu falei inicialmente que não estavam na lista inicial. Não deu certo. Pode dar um estabilizador de humor, pode dar um antipsicótico atípico. Então você pode potencializar o tratamento dando robustez conforme não vai respondendo. Entenda que a menor parte das pessoas não respondem. Tá? A maior parte das pessoas conseguem melhorar com no máximo aí um segundo medicamento. Mas existe um rol de pessoas que são o que a gente chama de resistentes a tratamento. Dá um remédio não vai, dá outro remédio não vai, e aí você precisa ficar fazendo associações para conseguir pegar vários tipos de receptores e deixar essa pessoa melhor, tá bom? Bem, é isso, eu espero que você tenha gostado, um conteúdo bastante técnico. Se tiver novas dúvidas, manda aqui nos comentários, manda direct para mim lá no Instagram também, Dr. Guilherme Labinas, tá ok? Lembrando, toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.